Fala pessoal, espero que sejam todos muito bem e sejam muito bem-vindos a mais essa aula de extração de imagens. O tema de hoje vai ser um tema um pouco mais básico, porém ainda importante, porque a gente sabe que a parte mais importante de qualquer construção é a base. Hoje a gente vai falar sobre edição destrutiva e edição não destrutiva. Vou explicar para vocês todos os conceitos, por que não usar edição destrutiva e dar exemplos práticos para a gente não ficar só aqui na teoria, né? Então bora lá. Bom, e por definição, edição destrutiva é quando você altera a imagem de maneira permanente. Ou seja, é quando você pega a imagem e quer aumentar o brilho dessa imagem, aumentar a nitidez dessa imagem, e acaba fazendo isso de maneira que você perde o controle sobre esse ajuste que você acabou de fazer. Por outro lado, a edição não destrutiva é o exato oposto. É quando você aplica uma modificação, uma alteração, um ajuste e você ainda tem todo o controle sobre aquilo que está sendo aplicado na foto. Mas como assim? Isso pode estar parecendo um pouco confuso para você que está ouvindo isso pela primeira vez. Então vamos lá para o Photoshop, que eu vou explicar isso muito na prática, para que você entenda e opte sempre pela edição não destrutiva nas suas restaurações. Então, aqui estamos nós no Photoshop e vamos focar aqui, né? Deixa eu abrir aqui a tela para ficar melhor. Eu tenho essa imagem aqui, ela vai servir muito bem para mostrar os usos da edição não destrutiva, e eu trouxe também a foto original só para mostrar para vocês porque eu sei que ia gerar curiosidade. A foto original era assim e a foto restaurada foi assim. Pronto. Agora sim a gente pode começar a aula de fato. Edição não destrutiva, e guardem isso, tá? Edição não destrutiva geralmente está ligada a duas funções, dois recursos do Photoshop. O primeiro recurso é a camada de ajuste e o segundo recurso são os objetos inteligentes. Eu vou aplicar aqui de maneira destrutiva primeiro alguns ajustes e logo depois eu vou mostrar para vocês como que eu aplicaria esse mesmo efeito de maneira não destrutiva. A primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui, só para exemplificar mesmo, é aumentar a saturação dessa foto de maneira localizada, tá bom? Para começar, eu vou clicar na minha camada de maneira simples, né? E venho aqui em Imagem, Ajustes e Matiz e Saturação. Eu tenho também o atalho Ctrl U, que eu posso usar caso eu prefira, né? Mas eu vou clicar aqui e vou aumentar um pouco essa saturação aqui, ó. Vou exagerar um pouco, vou botar em 30, tá? Eu vou dar um OK. A partir desse momento, a partir do momento em que eu dou o OK aqui, eu perdi o controle, tá? Eu não posso aplicar esse filtro em uma parte específica fazendo dessa maneira, tá? E eu também não tenho mais como ajustar se eu quero menos ou se eu quero mais a partir desse mesmo valor. Eu precisaria apertar Ctrl Z, né, para desfazer essa aplicação e novamente aplicar esse mesmo ajuste. Aí sim eu poderia fazer um ajuste aqui da maneira que eu quisesse. E é claro, além disso, eu não tenho como aplicar de maneira localizada, né, como eu já falei. Por outro lado, quando a gente faz isso de maneira não destrutiva, tá? E eu vou mostrar isso para vocês agora. Vindo aqui embaixo nas camadas de ajuste, que é essa bolinha aqui, escolhendo o mesmo ajuste, ó, matiz e saturação. Ele vai criar aqui, ó, uma nova camada com o símbolo da matiz e saturação e uma máscara que vai ser muito útil para a gente, principalmente porque a gente quer aplicar esse ajuste de maneira localizada. Vou clicar aqui na matiz e saturação e vou aumentar ela para 30, mesmo valor. E digamos que eu tenha aplicado isso de maneira exagerada, né? Ou o contrário também, posso ter aplicado menos. Basta que eu clique aqui novamente, duas vezes na minha camada de ajuste e faça os ajustes necessários, né? E pronto. Agora vem a maior vantagem de usar edição não destrutiva, que é a possibilidade da gente aplicar esse mesmo ajuste de maneira localizada. Então digamos que eu queira aumentar a saturação somente dessa parte da roupa dela, tá? Então, focando somente na roupa, eu vou aumentar aqui a saturação, 40 talvez. Eu olho para a roupa aqui e eu vejo que tá legal. Então agora, ó, eu clico na minha máscara e aperto a letra B para selecionar o pincel. E o conceito da máscara aqui é muito simples, tá? A cor preta, ela oculta, tá? Ela esconde esse filtro ou esse ajuste que está sendo aplicado.
de determinadas áreas, e as partes claras, as partes brancas, elas revelam. Uma coisa interessante também de saber é que as máscaras levam em consideração toda a escala monocromática, ou seja, do branco para o preto, e todos os tons de cinza que estão ali dentro. Mas deixa eu fazer aqui para vocês verem, que vai ficar bem mais fácil para entender, né? Então aqui, ó, com o meu pincel selecionado e com a cor preta aqui na frente, né? Mas e nem se preocupa se tiver uma cor aqui fora, ó. Se tiver cores aqui, no momento em que você clicar na máscara, ele já vai ficar em preto e branco de qualquer maneira, tá bom? Então vamos lá, eu vou aumentar a dureza do meu pincel aqui e vou começar a pintar de preto. Então olha só o que acontece. Quando eu vou pintando de preto, eu vou tirando esse ajuste de regiões específicas, tá? Nesse caso eu vou tirar da imagem toda, só para eu aplicar exatamente onde eu quero. Uma outra maneira de apagar esse ajuste da imagem inteira de um jeito mais rápido é, se a sua cor preta estiver aqui na parte de cima e não na parte de trás, né? Eu vou apertar o Alt e o Backspace. Ele vai preencher a minha camada toda de preto. Então vamos lá, agora eu vou apertar a letra X, por cima aqui, ó, X, e ele inverte a cor que está na frente com a cor que está atrás. Então agora eu vou deixar o branco na frente e vou revelar esse ajuste somente aqui na roupa dela. Então deixa eu aumentar a suavidade agora. Simples assim, eu estou pintando de branco na máscara do meu ajuste de matiz e saturação. Então olha só que interessante, antes e depois. Isso a gente chama de edição não destrutiva, justamente, como vocês já viram lá, porque a gente ainda tem controle sobre, por exemplo, a saturação que eu acabei de aplicar aqui, né? Então eu posso só vir aqui, dar 2 cliques na minha camada e refazer esse ajuste aqui. Posso tirar a saturação, posso adicionar mais, posso até mudar o tom da roupa, mas enfim, aí já é um assunto para outra aula, né? Bom, para aplicação de saturação, como exemplo, né, é isso aqui. Normalmente, qualquer ajuste que você quiser aplicar, você pode fazer de maneira não destrutiva através da camada de ajuste, né? As camadas de ajuste, no plural, que são várias. Tem também algumas ferramentas aqui, ó, eu deixo escondidas, né? Algumas ferramentas que eu não uso. Inclusive, se vocês quiserem que eu ensine como é que eu organizo o meu espaço de trabalho aqui do Photoshop, podem mandar uma mensagem para mim, eu escrevi aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso e também mostro o porquê que eu faço isso, né? Mas enfim, as ferramentas em questão são essas aqui, ó. Ferramenta desfoque, ferramenta nitidez, ferramenta borrar, subexposição e superexposição, tá? Vou usar como exemplo essa superexposição aqui. No geral, ela serve para que a gente escureça regiões da foto, tá? Eu passo aqui, ó, e eu consigo, através desse efeito, né, através desse escurecimento aqui dessa região, trazer mais profundidade para minha imagem. O que é um efeito bem bonito, ó, antes e depois. Antes e depois. Acontece que agora eu não tenho controle. Lembra que eu falei? Eu precisaria apertar o Ctrl Z e aplicar isso 1000 vezes até encontrar a maneira perfeita de fazer isso. Qual das camadas de ajuste que substituiria tranquilamente a ferramenta de superexposição aqui, né? Vamos lá então, a gente vem aqui embaixo. E nesse caso, ó, eu vou escolher os níveis. Os níveis nada mais são do que uma versão simplificada das curvas. Aqui dentro então, ó, para que eu mantenha a saturação da imagem no momento em que eu escurecer ela, porque se eu fizer isso, ó, eu acabo deixando a imagem mais saturada, eu não quero isso. Eu posso fazer de duas maneiras. Primeiro, eu posso puxar do meio para a direita, mas até certo ponto, né, porque isso também acaba alterando a saturação da imagem. Ou eu posso pegar aqui da parte branca de baixo e puxar um pouco para esquerda, mas também não exagerar muito, porque ele vai pegar todos os tons mais claros e puxar para o cinza e depois para o preto, tá bom? Então eu vou pôr aqui um 190, vou equilibrar os dois valores na verdade, né? 220 e 0,80 aqui. Pronto, uma vez que eu fiz isso, eu posso vir aqui, aperto a letra B para selecionar o pincel, verifico se a cor preta está na frente, nesse caso não está, então aperto X. E agora eu pressiono Alt, Backspace.
Backspace é aquela tecla que fica em cima do Enter, tá? Que a gente usa para apagar alguma coisa que a gente tenha digitado errado. Então agora que a nossa camada já tá preta, tá oculta, eu vou apertar X novamente para inverter aqui. E agora, ó, eu vou escurecer essas regiões. Então olha só que interessante. Antes e depois. Antes e depois. E nesse caso, digamos que eu achei que ficou muito, né? Poxa, apliquei demais. Basta que eu clique aqui nos níveis e eu ajuste novamente esses valores. Ó. Eu vou tirar essa parte de baixo toda e vou deixar só o meu 0.8 aqui no meio, tá? Então olha só. Além disso, eu apliquei um pouco aqui no cabelo, né? E eu não quero que isso seja aplicado também no cabelo. Basta que eu clique aqui na máscara com o pincel preto que oculta informações e eu tiro, ó, aqui dessa região do cabelo. Essa é a magia da edição não destrutiva, né? Controle. Esse é o segredo. A gente tem total controle quando a gente faz as edições de maneira não destrutiva. Bom, esses foram dois exemplos de ajustes que podem ser feitos de maneira não destrutiva. E agora eu vou partir para os filtros, né? Que para aplicação de maneira não destrutiva, a gente vai precisar de uma coisa um pouquinho diferente. Dessa vez a gente vai usar os objetos inteligentes. Então primeiro eu vou aplicar um filtro aqui de maneira destrutiva, tá? Eu vou vir aqui na minha camada e, por exemplo, eu vou tentar aumentar a nitidez dessa foto. Então eu venho aqui em tornar nítido, máscara de nitidez, e eu vou aumentar um pouco esse valor aqui, ó, 102. Vou exagerar mesmo só para vocês verem aqui, né? Vou dar um OK. Agora, novamente, né, caso eu quisesse ajustar esses valores, já que eu apliquei de maneira destrutiva, não tem como. Eu precisaria apertar o Ctrl Z, clicar novamente na camada, vir em filtro, tornar nítido e aplicar novamente a máscara de nitidez, ou então usar esse atalho aqui em cima, né? Mas, enfim, como a gente faria isso então de maneira não destrutiva, né? Para a gente ter mais controle e fazer isso de maneira mais rápida, simples. A gente vai converter primeiro essa camada para um objeto inteligente. Para fazer isso, basta clicar com o botão direito aqui na camada e escolher essa opção, converter em objeto inteligente. Clicou aqui, você vai ver que apareceu agora um símbolo, né? Bem aqui embaixo. Esse símbolo indica que agora a sua camada pode receber filtros sem necessariamente alterar a imagem inteira, né? Como se você tivesse colocado ela dentro de um porta-retrato de vidro e agora você está aplicando os efeitos no vidro. A foto permanece intacta aqui dentro. Se você der 2 cliques, você consegue ver. A gente vai aplicar um filtro por fora desse vidro, né? Então vamos lá novamente, ó. Filtro, tornar nítido, máscara de nitidez, a mesma coisa. Valor 100 e raio 2, só para exemplo, né? E vou dar um OK. Agora observe que a gente recebe aqui, ó, uma máscara que, como a gente viu, é muito útil para que a gente possa aplicar efeitos, filtros e ajustes de maneira localizada. E aqui também embaixo a gente tem o filtro que a gente aplicou, que foi a máscara de nitidez. Caso eu queira modificar os valores, né, alguns dos valores que eu apliquei aqui dentro, basta que eu clique aqui na máscara de nitidez e eu refaça esses ajustes. Vou exagerar bastante aqui, ó. Depois eu posso clicar novamente e desfazer isso, sem nenhum problema. Agora, para aplicação de maneira localizada, né, eu vou trazer um pouco mais de nitidez para essa região aqui do cabelo. Então, eu vou aumentar bem essa nitidez aqui, 150, e vou aumentar o raio para 3, até um pouco menos, 2,5 talvez. Beleza, vou dar um OK. Agora clico na máscara, lembra, pincel na cor preta, Alt Backspace, e agora aperto X para inverter as cores e com o pincel branco eu vou revelar essa nitidez somente aqui nessa região. E agora, como você já aplicou uma máscara, você vai ser capaz de ver ele sendo aplicado aqui, ó, só nessa região onde você fez a máscara, né? Só para exemplo, eu acho que isso aqui vai servir bem. Então olha só, antes e depois, antes e depois. Eu já consegui deixar aqui as bordas mais interessantes, né? De um jeito muito rápido e ainda assim com total controle sobre o que eu estou fazendo. Isso pode ser feito para qualquer filtro, tá? Eu vou fazer agora de maneira bem rápida, porque eu acredito que você já tenha aprendido como é que funciona isso aqui, né? Então vamos lá, eu vou adicionar ruído nessa foto de maneira destrutiva.
Vou ver aqui um valor 3, talvez. Monocromático uniforme, ok. Perdi total controle. Agora, Ctrl Z, converto a minha camada para um objeto inteligente. Botão direito, converter em um objeto inteligente. Novamente, filtro, ruído, adicionar ruído. Ok. Tá aqui a nossa máscara e o nosso ruído, que eu posso ajustar quantas vezes eu quiser. Por aqui você percebe o quanto que é vantajoso, né, a gente usar a edição não destrutiva. Ela dá pra gente controle, ela ajuda a gente a economizar tempo, além de ser um recurso muito interessante, né, um conceito muito interessante. Então, sempre que você for aplicar um efeito, um ajuste ou um filtro na sua foto, caso seja necessário, né, opte sempre pela edição não destrutiva. E eu digo isso porque quando a gente fala de restauração de imagens, geralmente a gente está falando de projetos grandes, né? Muitas camadas e muito tempo investido. Então, todo controle, quando se trata de restauração de imagens, é muito bem-vindo. Então é isso, espero que tenham curtido o conteúdo, tá? Eu sei que é um conteúdo mais básico, mas é um conteúdo importante, como eu disse lá no início, a parte mais importante de toda a construção é a base. Então, se você for um restaurador, uma restauradora que tem uma base sólida, é muito provável que os seus resultados sejam ainda melhores do que já são agora. Então é isso, eu realmente espero que tenham gostado dessa aula. Eu vejo vocês na próxima, um grande abraço e até lá.